Olá, meu nome é Caio Sotovia Gomide e hoje irei apresentar o projeto FarmBot, desenvolvimento de um robô agricultor para o aumento da produtividade nas lavouras, etapa 1, estrutura mecânica e mecanismo de movimentação. O orientador deste projeto é o Matheus Petsalonga Neivoc. O tema deste projeto está elencado no desenvolvimento de tecnologias para o melhoramento da produção no agronegócio. E os seus principais problemas no cenário atual é a expansão das cidades e a utilização de agrotóxicos. Com a expansão das cidades, nós temos a redução das áreas de plantio. Também devemos considerar que o Brasil é considerado o celeiro do mundo, ou seja, ele é o líder em exportação de diversos produtos do agronegócio. Também temos o meu fator pessoal, que é a participação ativa na agropecuária, minha busca por tecnologias acessíveis para todos no campo e, aliado ao interesse por robótica, se desenvolveu este projeto, que tem como objetivo a construção de um protótipo capaz de transplantar pequenas mudas, irrigar, dispersar inseticidas orgânicos e gerenciar o cultivo. Este projeto foi dividido em 4 etapas: a estrutura mecânica e mecanismos de movimentação, que será retratada neste trabalho, a eletrônica, a lógica, software e programação e, por último, testes e validações. A metodologia pode ser explicada por este fluxograma. Se iniciou com pesquisas bibliográficas, a partir disso foram elencados parâmetros e requisitos do projeto. Com isso, se iniciou o primeiro CAD. Assim, o primeiro protótipo, tendo uma análise crítica. Se reprovado, voltaria para o CAD e, se aprovado, seguiria para o desenho final, onde haveria construção, novamente uma análise crítica. Se reprovado, voltaria para o desenho e, se aprovado, seguiria para a validação final, assim realizando testes e, possivelmente, a venda ao consumidor. Durante a revisão bibliográfica, foram encontrados essa máquina, FarmBot Genesis, que ela é capaz de realizar todas as funções propostas, porém, a área de produção dela é somente de 1,5 m por 3 metros. E nosso projeto visa uma área muito maior. E ela também possui um alto custo de aquisição e uma difícil adaptação para este projeto. Após esses fatores, foi determinado os tamanhos do canteiro e da rua. Os canteiros teriam 800 milímetros e as ruas teriam 200. Como podemos ver, esse quadrado representa a estrutura do FarmBot sobre a horta. E também foram elencados requisitos, que seriam uma estrutura expansiva, que poderia ser expansiva manualmente, com uma propulsão adequada, uma suspensão, e sua altura deveria ser livre de obstáculos. Em primeiro momento, foi pensado a utilização de uma estrutura V-slot para movimentação, pois ela possui rodas solamentadas que deslizam pelo perfil e ela é leve e precisa. Já no meio de propulsão, foi utilizado motores NEMA 17, com uma caixa de redução cicloidal, que ela possui uma alta redução e um pequeno espaço, e ela também tem pouca folga. Na figura 4 podemos ver a primeira caixa de redução criada. Ela teria 200 milímetros de diâmetro e uma redução de 1 para 15. Porém, para a harmonização do projeto e do protótipo, foi redesenhada e sua redução foi aumentada para 1 para 20 e o seu diâmetro foi reduzido para 120 milímetros. Com a caixa de redução pronta e finalizada, foi possível realizar o desenho do primeiro modelo de suspensão, que seria impresso totalmente em 3D, devido à facilidade de construção e disponibilidade. Também devemos ressaltar que, neste momento, a roda também seria impressa.
Com o sistema de propulsão pronto e suspensão, foi possível realizar o desenho da estrutura do carrinho, que utilizaria de perfil estrutural de alumínio e V-slot, que possui uma rápida e fácil montagem. Porém, devido ao seu alto custo de aquisição e difícil modificação, optou-se a substituição do perfil estrutural por madeira, assim criando o primeiro protótipo do carrinho. Finalizada a construção, foi montada a suspensão e o meio de locomoção e realizados os primeiros testes. Com uma massa padronizada de 60 kg, que seria mais ou menos a máquina finalizada, o motor NEMA 17 apresentou dificuldade em locomoção. Assim, substituiu-se pelo motor NEMA 23, tendo que realizar algumas modificações na caixa de redução e nos garfos de suspensão impressos. Finalizadas as modificações, foi possível realizar os últimos testes. Assim, com a mesma massa padronizada, foi possível ver que os motores NEMA 23 são capazes de movimentar a estrutura sem nenhum problema. Para a maior rigidez da estrutura, já a estrutura de movimentação XYZ foi substituído os perfis V-slot por uma estrutura de mais baixo custo, que possuiria facilidade de montagem e fácil modificação. A máquina utilizada como inspiração foi a RUT 3 CNC, que ela utiliza de peças impressas e tubos quadrados de alumínio. Na figura 16 podemos ver o CAD da estrutura XYZ de baixo custo. Nelas temos peças impressas, ACM, tubos quadrados de alumínio, e na figura 17 podemos ver ela montada. E na figura 18, ela acoplada à estrutura de madeira com rodas. E para maior rigidez da estrutura de madeira, ela foi substituída por uma estrutura de metalon. No primeiro momento, essa estrutura ela se parecia muito com a estrutura de madeira, porém, ao decorrer do tempo, os garfos de suspensão também foram modificados para de metalon. Assim, a estrutura foi modificada, adquirindo esse formato. Já os garfos de suspensão adquiriram esse formato, sendo muito mais rígidos e capazes de aguentar muito mais pesos. Já a roda impressa foi substituída pelo pneu e por uma roda que é possível ser comprada. Já os motores foram substituídos por motores brushless de 35 watts, sendo mais fácil a construção e configuração. Na 24 podemos ver a construção da estrutura em aço, utilizando da esmerilhadeira e da solda por eletrodo revestido. Já na figura 25, a fixação dos garfos de suspensão seriam a partir dessas chapinhas de aço cortadas a laser. E, por último, a estrutura seria totalmente coberta por chapas de ACM para torná-la impermeáveis, e sendo possível a implementação de eletrônicos em seu interior. Podemos concluir que o desenvolvimento e a prototipação de um robô agricultor ainda está muito longe de sua finalização. Mesmo com a etapa 1 ainda não finalizada, podemos considerar inúmeras prototipagens e validações que vários conceitos foram incorporados e descartados, e também podemos vislumbrar o avanço para a próxima etapa. Na estrutura final, temos ela é extremamente rígida, que possui uma suspensão, uma movimentação interna, que
e ela é impulsionada por motores brushless. Aqui foram as referências utilizadas para a realização deste projeto. Obrigado a todos pela atenção.